Para finalizar o eletromagnetismo, nós vamos de indução eletromagnética. Eduardo, a indução eletromagnética, o que eu preciso saber? Como a corrente elétrica chamada corrente induzida se forma? Só que a corrente se forma a partir da variação de um fluxo magnético que cria uma força eletromotriz induzida. Então, tudo começa no seu entendimento, no fato de você compreender o que é o fluxo magnético. Então, vamos definir fluxo primeiro. Fluxo magnético eu vou representá-lo pela letra φ, tá bom? E esse fluxo vai ficar sendo BA cosseno θ. B vai ser o campo magnético, as linhas de indução do campo magnético. A é a área de uma espira, que eu vou adotar a espira para que nós entendamos a espira como sendo o nosso circuito elétrico, onde a corrente elétrica vai se formar. Então, a área do circuito vai ser, no caso, a área da espira. E θ será o ângulo formado entre, preste muita atenção agora. Θ é o ângulo formado entre uma normal, que sai da área da espira, e as linhas de indução do campo magnético. É normal que as pessoas imaginem o ângulo da definição de fluxo como sendo o ângulo entre a área da espira e as linhas de indução do campo. Não é para fazer isso. Θ é o ângulo entre a normal que sai da área da espira e as linhas de indução do campo magnético. Essa normal é uma reta imaginária, que eu coloquei aqui como uma reta pontilhada saindo da área da espira. Para ser normal, precisa ser perpendicular à superfície da espira. Show de bola? Eduardo, eu entendi direitinho qual é a definição de fluxo. Só que Faraday escreveu o seguinte. Faraday comprovou, eu vou colocar aqui, lei de Faraday. Lei do titio Faraday. Ele comprovou o seguinte, que a força eletromotriz induzida, que nós chamamos de epsilon, é comum que vocês encontrem nos materiais de estudo como sendo epsilon. Essa força eletromotriz induzida ela será a variação do fluxo magnético à medida que o tempo passa. Como é, Eduardo? É isso mesmo. Você precisa visualizar a maneira que esse fluxo pode variar. Se o fluxo variar à medida que o tempo passa, cria-se uma diferença de potencial na espira. Essa diferença de potencial ela é chamada de força eletromotriz induzida, ou eletromotância. Essa força eletromotriz induzida, ela cria uma corrente. E a corrente, assim, é chamada de corrente induzida. Show de bola? Mas o principal aqui é você enxergar como esse fluxo magnético pode variar. Então vamos para isso. O fluxo depende de que fatores? Campo, área e ângulo. Então vamos nos concentrar neles. O campo, eu quero que você imagine como essas linhas de indução do campo magnético que aqui estão em verde. Esse campo ele está atravessando a área da espira. E se esse campo variar a sua intensidade? Se esse campo ora for forte, ora for fraco, ora for forte, ora for fraco. Como é que eu vou imaginar isso, Eduardo? Essa quantidade de linhas. Imagine um campo externo criado por um agente externo. Ora forte, ora fraco. Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Então você está criando o quê? Uma variação no campo magnético. Essa variação no campo magnético cria uma variação de fluxo. Essa variação de campo, criando variação de fluxo, à medida que o tempo passa, cria força eletromotriz. A força eletromotriz cria uma corrente. Essa corrente é chamada de corrente induzida. Mas essa não é a única maneira. Uma segunda maneira é variar quem para variar o fluxo? A área. Então, se nós variarmos a área à medida que o tempo passa, eu crio também uma variação de fluxo. Essa variação de fluxo cria uma força eletromotriz induzida. Imagine essa área da espira, ora grande, ora pequena. Ora grande, ora pequena. Como assim essa área da espira vai variar? Claro que ela não varia assim do nada. Estou pedindo para você abstrair um pouco mais. Imaginá-la aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Isso vai fazer você compreender que o fluxo está variando à medida que o tempo passa, criando uma força eletromotriz induzida, justificando a presença de uma corrente elétrica na espira, chamada de corrente induzida. E o terceiro modo? O terceiro modo seria variar esse ângulo. Se você imaginar o eixo vertical dessa espira, se você imaginar esse eixo dessa espira girando, essa espira girando em torno do seu próprio eixo, esse ângulo vai variar. Se esse ângulo variar à medida que o tempo passa, varia-se a força eletromotriz, varia-se o fluxo, variando o fluxo à medida que o tempo passa, cria força eletromotriz, a força eletromotriz cria corrente elétrica. Show de bola? Eduardo, e para finalizar, essa força eletromotriz induzida, eu já encontrei ela com um N à frente dessa expressão. Na verdade,
o que você encontrou foi uma adaptação não para espiras, e sim para bobinas. O que você encontrou foi isso aqui. Imagine essa mesma expressão escrita da seguinte maneira. Força eletromotriz induzida, ela vai ser a variação do fluxo magnético à medida que o tempo passa. Mas e se eu colocar aqui várias espiras sobrepostas? Eu estou formando, na verdade, uma bobina. E eu tenho que considerar esse número de espiras. Então, essa expressão da lei de Faraday pode ser que você encontre em algum momento do seu estudo, em algum material de estudo, a mesma expressão da lei de Faraday acrescida do N, onde esse N não passa do número de espiras. Show de bola? Bem, eu fico por aqui. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e até a próxima.